Convido vocês a abrirem suas Bíblias. 1 Pedro, capítulo 3, versículos de 13 a 16. 1 Pedro, capítulo 3, versículos 13 a 16. Vamos ler todos juntos. 1 Pedro 3, de 13 a 16. Não, 1 Pedro... capítulo 1, na verdade. É isso, Adams? Isso. 1 Pedro 1. Vamos lá. Por isso, com filhos obedientes. Isso. Alguns momentos aqui eu vou estar lendo e talvez seja um pouco diferente, porque eu estou usando a nova Almeida atualizada. Descobri essa agora. E ela é um pouquinho diferente, por isso eu não li juntamente com vocês. Mas em alguns momentos pode ser que eu esteja lendo aqui e vocês vão acompanhar por aí. Mas a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é: em quem está a sua esperança? Quase todos aqueles que foram batizados aqui na igreja, em algum momento ouviram do conselho a seguinte pergunta: se você chegasse na porta do céu agora e te perguntassem por que você deveria entrar, o que você responderia? O que você falaria? Se em algum momento alguém falasse por que você deveria entrar no céu. Alguns, naquele momento ali no conselho, eles se embolam todo com a resposta. Alguns têm uma resposta pronta para essa pergunta. Alguns mostram que estudaram muito bem a lição. Mas se essa pergunta fosse feita para você agora? E eu te digo que o teor dessa pergunta é o mesmo de que em quem está a sua esperança? Talvez aqui todos nós respondamos espontaneamente que a nossa esperança está em Cristo Jesus, está na graça de Deus. Mas será isso verdade? Será isso mesmo? Por que então nós temos tantas pessoas presas nas amarras da culpa, com a sensação de impotência, um cansaço exacerbado, após correr atrás e nunca atingir o patamar de santidade que ela espera para ela e para os outros? Por que tantas pessoas decepcionadas com a igreja, se afastando dia a dia do convívio com a mesma? O evangelho ele tem que trazer efeitos transformadores no nosso dia a dia, na nossa vida prática. Mas isso só acontece quando as doutrinas do evangelho sobre pecado e sobre a graça, elas são realmente vividas e não apenas conhecidas intelectualmente. E aqui eu trago um exemplo, eu acho que foi nesse seriado Young Sheldon, um menino muito inteligente. Ele um dia resolveu que ele ia aprender a tocar violino. Ele leu todos os livros a respeito de como tocar um violino. Mas quando ele pegou o violino para tocar, não saía nada. Porque na teoria ele sabia tudo, mas na prática é muito diferente. Não adianta só teorizar sobre determinado assunto, se na prática nós não conseguimos. E o evangelho ele também deve ser vivido na prática. As doutrinas de graça e de pecado têm que ser vividas na prática. O evangelho nos traz uma consciência e uma convicção acerca do nosso pecado e do nosso afastamento em relação a Deus. Isso acontece quando nós reconhecemos em nós mesmos camadas mais profundas de autojustificação e de auto-retidão. E a ideia de camada aqui, eu penso numa cebola onde você começa a descascar e ela tem várias camadas. Você pode cortar, você corta uma camada e daqui a pouco aparece outra mais profunda.
Muitas vezes na nossa vida nós descobrimos que estamos vivendo assim, mas quando nós descascamos uma casca, uma camada, nós começamos a perceber outra, mais profunda, mais arraigada. O Evangelho, ele nos mostra que em alguns momentos, ou em camadas mais profundas do nosso interior, nós nos pomos acima do outro. Nós falamos do outro, nós condenamos o outro. Mas quando nós erramos, nós temos sempre um mais, um porém. A minha situação é mais complexa. Às vezes nós até admitimos o erro, mas primeiro nós nos comparamos e começamos a atacar o outro. Isso é autojustificação. É você admitir que está errado, mas também todo mundo está errado. Quem não erra? Eu estou errado, mas você fez isso. Eu estou errado, mas você não sabe o que aconteceu. Quando nossa vida parece um mar de rosas, sem grandes pecados conhecidos, uma reputação que parece ser ilibada, afinal são anos e anos de igreja, de evangelho. Como diria uma conhecida, uma pessoa com pedigree na igreja. Ela fala, eu abri tantas igrejas, eu salvei tantas pessoas, eu estive na fundação de tal e tal igreja, eu nunca atrasei um dízimo sequer. Isso se chama autorretidão. Muitas vezes não vemos essas atitudes em nós, ou não percebemos em nós mesmos. Daí, sem perceber, nós começamos a confiar na nossa religiosidade, na nossa própria fé, nas nossas próprias obras. Tim Keller, no livro que nós estamos estudando, falei para os meninos que eu ia usar ele aqui hoje, Igreja Centrada, ele diz assim, um entendimento novo e proporcional da maravilha do perdão e da graça surge quando nos despojamos dessas atitudes e práticas e descansamos unicamente em Cristo para sermos salvos. Não na nossa autojustificação, não na nossa autorretidão. Richard Lovelace foi um estudioso da história dos avivamentos. Ele buscou descobrir o que eles tinham em comum, apesar de suas aparentes diferenças. Chegou à conclusão de que, embora os cristãos saibam intelectualmente que a sua justificação, ou seja, a sua aceitação por Deus, é a base da santificação, que é o verdadeiro comportamento moral, no dia a dia, os cristãos se apoiam na santificação para receber a justificação, extraindo a segurança de serem aceitos por Deus da sinceridade deles, da experiência passada de conversão, do desempenho religioso recente ou de relativa infrequência de uma desobediência consciente e voluntariosa. A renovação constante do Evangelho na nossa vida é necessária, porque o coração humano está por natureza firmado na nossa justiça baseada em obras. Infelizmente, normalmente não vivemos como se o Evangelho fosse verdade. E então eu precisasse continuar conquistando a minha vaga no céu. Tim Keller diz, é comum que os cristãos acreditem intelectualmente que Jesus me aceita, por isso vou viver corretamente. Portanto, vou viver corretamente. Mas o coração e as atitudes praticamente funcionam no princípio. Vivo corretamente, portanto, Jesus me aceita. Essa inversão resulta em presunção, quando nós achamos que estamos vivendo à altura dos padrões, ou em insegurança, ansiedade ou autorrejeição, quando achamos que estamos aquém desses padrões. Nos dois casos, os resultados são uma tendência de se autodefender, um espírito crítico, uma aversão à mudança e outras formas de morte espiritual, tanto individual quanto coletiva. Em vívido contraste, o evangelho da graça pura e simples, oferecido aos pecadores desesperançados, humilhará e consolará ao mesmo tempo. Os resultados são alegria, prontidão em admitir os erros, benevolência para com todos e ausência de egocentrismo. Temos que entender na prática que a salvação nos foi dada e não conquistada por nós, e parar de olhar para o outro com olhar de superioridade e muito menos nos rejeitar quando comparamos nossa santidade com a santidade dos outros. Por isso eu continuo a perguntar para vocês, em quem está a sua segurança? Em quem está a sua esperança? Será que está em você mesmo, na sua vida religiosa, nas suas práticas devocionais, no seu pedigree religioso, nos seus anos de evangelho, em quantas pessoas você já falou de Jesus, nos seus minutos de oração que você tem aí no seu currículo? Acreditar dessa forma aparece quando nós vemos coisas ruins acontecendo a pessoas religiosas e perguntas começam a aparecer.
Como pode isso acontecer a tal pessoa? Um crente tão fiel, um evangelista tão intenso, um pregador tão fervoroso? Nós temos essas dúvidas. No retiro, alguém falou sobre isso nos nossos pequenos grupos lá. Que tinha vindo alguém aqui na igreja e falou que ele era um cara pregador fiel e aconteceu uma tragédia com a família que eu não me lembro muito bem. Como se coisas ruins não acontecessem a pessoas boas. Nossa autojustificação se mostra muitas vezes quando nós cremos que as nossas obras obrigam Deus a nos dar somente coisas boas. Nossa camada de autojustiça começa a aflorar. Ou então quando algo começa a dar errado e você pensa que foi por causa de que você agiu como não deveria. Ou você deixou de fazer aquilo que deveria. E agora Deus está então te punindo. Como se o bem e o mal na sua vida estivessem condicionados às suas obras. E não à boa e perfeita vontade de Deus. Então você recebe aquilo que você conquistou. Se você faz o bem, recebe o bem. Se você faz o mal, recebe o mal. Isso é autojustiça. Romanos 9:16 diz assim: assim, pois, isso não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que tem misericórdia. Em quem está a sua esperança? De verdade. Não é por confiar demais em você que você critica tudo o que os outros fazem. Às vezes nem percebe que você está fazendo isso. Não é por você achar que você faz por merecer que isso te dá direito a um tratamento diferenciado quando, por acaso, você erra. Temos que rever todos os dias se nós estamos colocando a justificação antes da santidade ou a santidade antes da justificação. Só Cristo pode nos justificar. Nada que façamos nos justifica. Nada que façamos nos faz aceitos por Deus. Só alguém tornado justo pode se santificar, justamente porque Deus nos torna justos, porque Cristo nos torna justos, porque Cristo nos faz sermos aceitos por Deus, é que nós podemos caminhar nesse processo de santificação e não o contrário. Não é a nossa santificação que nos trará a justificação, mas é aquilo que Cristo fez por nós que me permite caminhar em santidade. O verdadeiro evangelho fala sobre aquilo que foi feito por nós, não sobre o que nós fazemos. Pessoas que vivem assim, podemos então nós classificarmos elas como moralistas. É um grupo de pessoas que parece viver o evangelho, mas na verdade vive o legalismo. Ainda tentando se auto-justificar, se comparam constantemente uns com os outros, seja para criticar, seja para se martirizar. Pessoas assim vivem do que é externo, do que é aparente, do que as pessoas pensam sobre ele. Se nós olharmos o contexto de 1 Pedro, até chegarmos no versículo 13 que nós lemos, os versículos 3 a 5 diz assim: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. E aí ele vem discorrendo sobre os profetas, sobre tudo o que aconteceu, sobre como, inclusive, eles ansiavam ter esse momento que nós temos, mas que isso foi reservado para nós. Por isso, por tudo que foi feito, por todo o amor que foi revelado, coisa que os anjos desejavam contemplar, mas foi feito por nós. A morte do justo pelos injustos, do santo pelos pecadores, do puro pelos impuros. Isso é o evangelho. O evangelho é a notícia de que Cristo morreu por mim e por você quando nós éramos ainda pecadores e inimigos de Deus. Não havia nada em nós que o atraísse, que despertasse em Deus a disposição de nos amar. Ele simplesmente amou a ponto de morrer no meu e no seu lugar. Nada que eu faça pode mudar isso. Nada que eu faça diminui o tamanho da distância que havia entre eu e Deus, entre você e Deus.
Só a cruz de Cristo pode me aproximar novamente de Deus. 1 Pedro, então, primeiro versículo aí que a gente leu, 13. Por isso, por causa do Evangelho, por causa de tudo que foi feito por nós, preparando o seu entendimento, cingindo o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Por tudo que foi feito por você, a sua esperança tem que estar em Cristo, não em você mesmo, não nas suas obras, não naquilo que você faz. Assim, as minhas obras não fazem nenhuma diferença para a minha justificação. Que isso fique claro nesse primeiro ponto da mensagem. As minhas obras não fazem diferença para a minha salvação. Só as obras de Cristo, que foi feito por mim e por você, é que nos salva. E assim nós vamos para a nossa segunda parte. Já que as minhas obras não fazem nenhuma diferença, por que então praticá-las? Se o que importa é o que Cristo fez por mim, basta então acreditar, basta crer. Nós chamamos esse movimento de antinomismo ou antinomianismo. Esse termo, ele é antigo, foi cunhado por Martinho Lutero, que vem das palavras gregas que significam contra a lei. É definido como uma declaração que, sob a dispensação do Evangelho da Graça, a lei moral é de nenhum uso ou obrigação, porque somente a fé é necessária para a salvação. O oposto do legalismo, então, é esse antinomianismo. Se o legalista ele crê que as suas obras o justificam, o antinomiano ele faz o que lhe agrada, já que ele é totalmente salvo pela graça. Teologicamente falando, os antinomianos fogem de qualquer obrigação legal ou de qualquer mandamento divino. Já que eu sou salvo pela graça, crer é suficiente. Eu não preciso obedecer, já que obedecer requer sacrifício, requer muitas vezes renúncia, requer fazer algo que é contrário à sua natureza, requer compromisso. E aí, versículos 14 e 16 do texto que nós lemos. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. A segunda parte desse texto quer nos dizer que a graça de Deus demonstrada por meio do Evangelho não nos torna irresponsáveis no cuidado com a obediência. Não nos torna responsáveis diante do pecado. A ordem para aqueles que têm sua esperança em Cristo é direta. Sede santos como eu sou santo. Não é porque as nossas obras não nos levam ao céu que agora eu vou fazer aquilo que me agrada, que me deixa feliz, que me deixa realizado. A graça ela nos constrange a viver o amor ao extremo. A graça nos impele a obedecer, a agradar a Deus, a honrar o seu nome, a viver em santidade. Romanos capítulo 6, versículo 11, é um texto bastante claro para essas dúvidas. Romanos 6, 11. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Não sei nem se esse é o 11, agora eu estou vendo aqui. É o primeiro, versículo 1. Versículo 11. Assim também vós considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Versículo 12. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Versículo 15. E então, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? De modo nenhum. Versículo 18. E uma vez libertados do pecado, foram feitos servos da justiça. Algumas traduções dizem escravos da justiça. Não é porque você não é salvo pelas suas obras que agora você vai fazer o que você quer, que lhe agrada, já que não são as suas obras que lhe salvam. A graça não nos habilita a viver em pecado. 1 João capítulo 3, versículo 6, diz assim:
todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Santos não vivem em pecado. Quem vive no pecado, quem vive fazendo o que quer, o que lhe agrada, o que lhe dá prazer, sem colocar o seu Senhor e Salvador como prioridade, sem colocar o reino de Deus como prioridade, sem colocar a igreja de Deus como prioridade, sem colocar o seu irmão como prioridade, na verdade está demonstrando que ainda não foi alcançado pela graça salvadora. E pode ainda estar se debatendo entre aquilo que ele sabe intelectualmente e o que ele pratica na sua vida cotidiana. Talvez ele saiba muito na teoria, mas pouco na prática. Talvez seja um profundo conhecedor da parte teórica, daquilo que é graça, mas na parte prática nunca conseguiu colocar para funcionar. Romanos 6, versículo 22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês colhem é para a santificação, e o fim, neste caso, é a vida eterna. Mateus capítulo 7, versículos 17 a 20. Assim toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Os frutos não mantêm nenhuma árvore viva, mas eles demonstram que ela está viva. Assim, nenhuma das nossas obras nos salvam, mas elas demonstram a nossa salvação. Quem não produz frutos dignos de arrependimento, na verdade, pode estar crendo em um outro evangelho, que não o evangelho de Cristo. Mateus capítulo 3, versículos de 8 a 10. Portanto, produzam fruto digno de arrependimento, e não pensem que podem dizer uns aos outros, temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que dessas pedras surjam filhos a Abraão. E o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Portanto, sejam santos, porque Deus é santo. Sejam santos em tudo que vocês fizerem. Essa é a ordem. Sejam separados, sejam maduros, sejam diferentes, sejam pequenos cristos. Qual o nosso nível de preocupação em sermos santos? Em sermos diferentes, em sermos contra a cultura, em sermos separados? Qual tem sido? Você já pensou sobre isso? Você não depende das suas obras para se salvar, mas as suas obras evidenciam definitivamente se você é salvo ou não. Será que eu afirmar isso seria apenas uma chantagem teológica para nos obrigar, então, a sermos bons vizinhos, a sermos bons esposos e esposas fiéis, a sermos dizimistas constantes, a sermos pessoas amáveis e empáticas? Será que isso é uma chantagem teológica para nos obrigar a fazermos nossas boas obras, a sermos boas pessoas? Tudo isso, na verdade, tem a ver com amar a Deus, em querer obedecer. Tudo isso tem a ver com a natureza que está dentro de nós. Nossa natureza pecaminosa, ela não quer trazer bons frutos. Mas aqueles que aceitaram a graça de Cristo têm dentro de si uma nova natureza. Uma nova inclinação que agora permite querer esses bons frutos. Querer ter bons frutos. Nós queremos ter prazer, nós podemos agora ter prazer em agradar a Deus. Enquanto estivermos nesse mundo, vivemos essa guerra entre as nossas naturezas. E a nossa responsabilidade é obedecer. A sua parte nessa guerra é obedecer. É lutar para vencer a sua velha natureza. Provérbios capítulo 3, versículos 5 a 7, diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos
e ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e afaste-se do mal. Nossa confiança não pode estar em nós mesmos, na nossa capacidade, nas nossas obras, mas tem que estar em Deus. Mas isso não nos exime de nos afastar do mal, de buscar o bem, de produzir o bem, de fazer diferença. Enfim, não nos exime de sermos santos. Essa responsabilidade é minha e é sua. Isso é o Evangelho. Nossa esperança, ela está naquilo que foi feito por nós. E essa esperança me dá a confiança, a disposição e a obrigação de viver, não mais para mim, mas para Cristo. Isso é o Evangelho. Para finalizar, algumas perguntas que eu gostaria que vocês se fizessem. Como você tem sido nos seus relacionamentos? Você tem sido gracioso como Cristo é com você? Ou você tem sido crítico, displicente ou até mesmo irresponsável? Como você tem recebido as críticas ou os elogios? E como você tem recebido a falta de elogios? Seu coração tem se inclinado para condenar os outros ou para amá-los? Será que o Evangelho tem conseguido penetrar nas nossas camadas de autojustificação ou de autorretidão? Será que nós temos conseguido? Será que eu tenho confundido a graça de Deus com uma licença para não viver uma vida de santidade? Então, que a nossa esperança esteja inteiramente no sacrifício de Cristo e que esse sacrifício me leve a viver uma vida santa na presença de Deus e no meio de cada um de vocês, de cada um de nós. Amém. Vamos orar. Santo Deus, nós estamos na Tua presença, Pai. Confiantes no Senhor e não naquilo que nós fazemos, não naquilo que nós falamos, não naquilo que nós pensamos ou que nós sentimos. Confiamos na Tua obra feita por nós. Que a obra de Cristo ali na cruz possa nos dar a liberdade de buscarmos fazer a Tua vontade. A liberdade de buscarmos viver na Tua presença. A liberdade de buscarmos obedecer a Tua vontade, ao Teu querer, à Tua palavra. Que nós não possamos, ó Deus, nem acreditar que nós podemos nos auto-justificar. E nem mesmo acreditar também que a graça do Senhor nos permite, nos dá a permissão de viver uma vida displicente e responsável. Nós possamos ter esse equilíbrio de entender que a salvação do Senhor, ela nos leva a viver uma vida de santidade, uma vida que se preocupa contigo, com a tua vontade, com a tua obra. Em nome de Jesus. Amém.